Hoje eu vou trazer para vocês duas razões pelas quais o Palmeiras pode ser o campeão brasileiro de 2024. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os preparativos do Palmeiras para o próximo jogo contra o Vasco no Rio de Janeiro e também eu vou trazer essas duas questões que podem ajudar o Palmeiras nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Podem ser o diferencial entre vencer ou não. Então, para você que está chegando aqui agora pela primeira vez, você já sabe, inscreva-se no canal para você receber mais vídeos. E se você gostar do conteúdo, deixe seu like que você me ajuda bastante. Beleza? E sem mais delongas, vamos falar do que interessa. Porque é o seguinte, pessoal. O torcedor palmeirense que acompanha o time tem percebido uma mudança do Palmeiras dentro de campo nessas últimas rodadas. O time não vinha jogando bem quase que o ano inteiro e de repente agora parece que engrenou. Começou a jogar bem, fazer goleadas, a defesa voltou a funcionar, não tem tomado mais tantos gols e os talentos individuais começaram a surgir. O Palmeiras passou a jogar com a bola no chão, trocando passes, se infiltrando não só pela direita como fazia antigamente, mas agora pelo centro, pela direita, pela esquerda. Enfim, o time está muito melhor do que esteve outrora. E tem dois motivos que eu separei aqui para vocês para isso ter acontecido. Ou 2,5, porque um deles é dividido em duas partes. E que se essas coisas continuarem como estão, isso pode ser muito benéfico para o Verdão nessa disputa pelo título. E o primeiro motivo, para você que aguardou até aqui, é a questão, obviamente, do calendário. O Palmeiras, ao ser eliminado de outras duas competições, ganhou um tempo muito melhor, muito maior para descansar e se preparar para as partidas. E sim, isso faz diferença porque ajuda na manutenção do aspecto físico e mental dos atletas, ajuda na recuperação de lesões e na preparação dos jogos como um todo, treinamentos específicos e tudo mais. É claro que o motivo disso ter acontecido é péssimo, né? É o Palmeiras ter sido eliminado das Copas, das taças que ele tinha para disputar. E nós não queremos que isso se repita. Mas já que foi assim, por que não se aproveitar da parte boa que fica, que é esse calendário mais espaçado entre um jogo e outro? Para vocês terem uma ideia, agora no mês de outubro o Palmeiras vai fazer só 3 partidas. Inclusive vai ser difícil para mim aqui também, né? Que eu tenho que produzir conteúdo para vocês. Vou ter que me virar nesse período. Mas é o calendário que aí está. E aí o que acontece, pessoal? Não estou falando só isso da boca para fora, não. O Palmeiras tem realmente utilizado esse período para fazer uma programação diferente com os jogadores. Exemplificando para vocês, jogando só os finais de semana, como tem sido, o Palmeiras sequer tem treinado nas segundas e nas terças. Tem dado tempo de folga para os atletas e eles voltam a treinar na quarta-feira. Porém, ao mesmo tempo que treina menos dias da semana, treina com mais intensidade, faz treinos mais robustos, treinos mais caprichados em todos os aspectos. E esses treinos mais intensos, obviamente, ajudam também o time a ter um rendimento melhor dentro de campo. Por isso até que o Abel Ferreira, nas últimas coletivas, se demonstrou satisfeito com o tempo que ele tem tido para fazer coisas da vida, além do futebol. Mas enfim, como a gente mencionou lá atrás, tem que utilizar isso a seu favor, é claro, mas não dá para se acostumar a ser assim, porque o calendário, no geral, não vai ser assim, e se o Palmeiras estiver vivo e forte nas competições, aí que não vai ser assim mesmo. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Isso é uma coisa que poderia mudar, e muita gente diz que deveria mudar, pelo menos um pouco, também é verdade, mas no momento vamos trabalhar com o que temos. E a segunda coisa que pode levar o Palmeiras ao título brasileiro, eu vou passar logo adiante, mas antes eu tenho um recado para você que está procurando por produtos licenciados do Palmeiras. Você sabe que eu faço uma seleção deles para vocês e deixo aqui na descrição. A gente está falando aqui de caneca, boné, kit para presente, camisa de torcedor, camisa social, enfim, tem até alguns produtos que eu deixei expostos aqui atrás, no caso dos bonés, e tem uma taça para tomar uma gelada também. Produtos como esses e outros você encontra nos links aqui da descrição. Obviamente que quando você faz alguma compra através desses links, você está contribuindo com o meu trabalho, assim como pelo QR Code que eu deixo aqui no canto da tela, e o link também está na descrição, para aqueles que querem simplesmente enviar uma gorjeta e segue a vida. Eu agradeço desde já a todos vocês que contribuem, inclusive, porque isso fortalece muito aqui o meu trabalho. Agora voltando ao nosso assunto, uma outra questão que faz com que o Palmeiras aumente a chance de ser campeão nessa reta final do Campeonato Brasileiro é o fato do nosso treinador, Abel Ferreira, ter finalmente mudado algumas convicções. Calma. Pode ser uma mudança transitória, temporária? Pode. Porque a gente já viu isso acontecendo no ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas muita coisa que vinha sendo posta em prática dentro de campo, algumas abordagens táticas, alguns posicionamentos, alguns jogadores mesmo,
não estavam rendendo, não estavam dando certo. E agora, depois de ter sido eliminado, infelizmente precisou esperar isso acontecer, mas o Abel Ferreira já mudou algumas coisas dentro de campo e isso é nítido. Lembrando que eu falei no começo do vídeo sobre a forma do Palmeiras atacar, a abordagem de jogo, algumas escalações, muita coisa tem mudado. Eu separei 2 aspectos aqui para vocês, para a gente comentar e analisarmos juntos. O primeiro deles, para quem assistiu as 2 últimas partidas, pode ter notado que o Palmeiras não fez a tal da saída com 3 em vários momentos. E por mais que o Marcos Rocha estivesse em campo, ele teve um posicionamento mais de lateral em alguns momentos. E o Palmeiras trocou passe entre os seus 2 zagueiros, Gomes e Murilo, com os laterais mais abertos. Outra questão são alguns posicionamentos dentro de campo e algumas movimentações. Felipe Anderson começou a se encaixar melhor pelo lado esquerdo, trazendo o jogo para dentro e abrindo o corredor para o ataque do lateral Caio Paulista, que tem jogado bem em todas essas partidas. Pela direita, o Estevão continua fazendo chover. Ele não tem tanto apoio do lateral passando, mas ele sozinho acaba conseguindo fazer a diferença. E no meio ali do meio campo, Aníbal Moreno e Richard Rios estão jogando bem. Aníbal Moreno tem feito mais um papel de cão de guarda nesse momento e o Richard Rios tem tido liberdade um pouco mais para jogar, enquanto o Maurício entrou bem, jogando, se movimentando bastante no lugar do Rafael Veiga. Tudo isso mudou o dinamismo do Palmeiras no meio campo, que é um setor muito importante, e favoreceu o Palmeiras a criar jogadas ofensivas. Aí o jogo de todo mundo aparece, o jogo dos pontas melhora, o jogo do centroavante, Flaco Lopes melhora, todo mundo tem a oportunidade de fazer o jogo acontecer. Então essas mudanças de jogador, de escalação, de postura do time que o Abel Ferreira promoveu foram sim benéficas nesse final da temporada. Eu só espero que para o começo da temporada que vem ele não tenha uma recaída, né? Porque isso já aconteceu no ano passado, como eu mencionei, o Palmeiras depois de ter sido eliminado da Copa Libertadores mudou o jeito de jogar no Campeonato Brasileiro, passou a escalar o Endrick, tentou outras alterações e o time engrenou. Agora, para esse ano, estamos vendo o filme se repetindo. Espero que se repita até o final, né? Porque isso culminou no título do ano passado. Será legal ter mais um título esse ano, com certeza. E uma outra questão dentro dessa postura dentro de campo, pessoal, que eu observo é uma questão de marcação. O Palmeiras passou a sofrer menos gols. Alguns podem dizer que isso se dá porque enfrentou times menos ofensivos, como Cuiabá, Criciúma. Você pode levar isso em conta, com certeza. Mas nota-se também que dentro de campo a postura de pressão e marcação do Palmeiras mudou um pouco para uma marcação um pouco mais híbrida do que vinha sendo. O que eu quero dizer com isso? Vamos entrar no tatiquez um pouquinho aqui, mas eu vou explicar de uma maneira simples. Você pode colocar o seu time para marcar em setores, em zonas do campo, cada jogador ficar responsável por uma área, ou colocar alguns encaixes individuais, como o pessoal fala, onde você põe um jogador específico para ficar responsável pela marcação de um jogador do outro time. Uma coisa mais mano a mano. O Palmeiras vinha apostando muito nessas marcações individuais ao longo da temporada, fazendo com que os jogadores percorressem grandes distâncias do campo, perseguindo um determinado adversário. Junto disso, o Palmeiras muitas vezes faz uma pressão alta no campo de ataque, quando não está vencendo, né? Quando o Palmeiras vence, geralmente ele se retrai e joga por contra-ataque. Mas considerando a marcação inicial do jogo, quando ainda está 0-0. Só que nesse momento, o Palmeiras muitas vezes não conseguiu fazer isso de forma eficiente. O time adversário conseguia encontrar um passe mais em profundidade, fazia algum passe que quebrava as linhas ou o jogador palmeirense levava algum drible, abria-se uma clareira na defesa palmeirense e o time ficava exposto. O jogador adversário tinha muito espaço para decidir uma jogada, finalizar para o gol, conseguir mais algum outro passe para o complemento. Enfim, bastava que esse encaixe de 1 para 1 se desfizesse e o Palmeiras tinha dificuldade de se recompor. Vocês devem lembrar aqui, vendo vídeos lá para trás, várias rodadas do Brasileiro, eu falando, o Palmeiras está muito exposto aos contra-ataques. E isso se repetiu muitas vezes. Agora o Palmeiras tem usado uma abordagem que é um pouco mais híbrida, mais mista entre uma coisa e outra. Ainda tem encaixes individuais? Tem, mas tem um encaixe dentro de um setor do campo. Então a partir daqui esse jogador é meu, a partir dali ele é seu. Mas enquanto ele está no meu setor, aí sim você tem uma marcação mais em cima, mais pressão em cima da bola. E isso parece que tem funcionado, pelo menos por enquanto, pelo menos contra esses adversários que a gente considera um pouco mais fracos talvez, mas é algo que pode sim ajudar o Palmeiras a não sofrer tanto defensivamente e manter essa baliza zero, como o pessoal gosta de falar, que tem sido um diferencial até aqui para o Verdão. E agora, já que eu falei de um monte de coisa boa que pode ajudar o Palmeiras a chegar ao título,
A gente vai falar um pouco sobre a preparação para o jogo contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, em que o Palmeiras vai ter 2 desfalques importantes. O Estevão, que saiu lesionado, e o Caio Paulista, que está suspenso devido à expulsão. No caso do Caio Paulista, tem uma coisa extra-campo acontecendo que eu não vou comentar aqui, até porque não se tem ainda uma versão oficial das coisas, não se sabe exatamente o que está acontecendo, então de repente você fala algo de bom ou algo de mal e não é nada daquilo. Então, me abstenho de comentar o assunto. Mas o fato é que ele foi expulso na última partida e vai fazer falta, porque a opção para a sua posição, Vanderlan, não tem jogado no mesmo nível do Caio, então é um decréscimo na lateral esquerda. E o Estevão faz falta porque, é o Estevão, joga demais, tem feito a diferença no campeonato até aqui. Mais uma coisa que vale comentar é que o Estevão, infelizmente, tem sofrido um pouco além da média, né, com essas lesões. Ora no calcanhar, ora na panturrilha, ora não sei aonde. Enfim, apesar de jogar muita bola, ele não tem tido sorte, talvez, digamos assim, com essa questão do aspecto físico e tem ficado em muitos momentos se recuperando no departamento médico. É uma infelicidade, mas é um jogador novo ainda, está se formando até mesmo fisicamente. Ele tem aspectos a evoluir, então a gente espera que isso possa melhorar daqui para frente. E falando do jogo contra o Vasco em si, não deve ser um jogo fácil porque o Vasco tem melhorado no Campeonato Brasileiro, tem feito uma campanha bem melhor do que fez no ano anterior, por exemplo, e tem dado muito trabalho para muitos adversários. Para o Palmeiras não vai ser diferente, deve ser sim um jogo difícil e ainda mais com esses desfalques é uma complicação a mais. Além desse jogo contra o Vasco, o Palmeiras na sequência enfrenta o Atlético Mineiro, depois Bragantino, Juventude e Fortaleza, isso até o final de outubro. São todos esses jogos, que eu já mencionei para vocês aqui até num vídeo passado, acessíveis. O Palmeiras pode tirar sim bons resultados de várias dessas partidas, mas vai começar principalmente com essa contra o Vasco da Gama, que se dá num momento em que os rivais do Palmeiras, tanto Fortaleza quanto o Botafogo, estão ainda envolvidos em outras competições. O Botafogo ainda está na Libertadores, Fortaleza na Sul-Americana, e por isso eles ainda têm a atenção dividida, podem precisar rotacionar o elenco, poupar jogadores, não entrar com a força máxima, visando as outras competições, e talvez deixem pontos pelo caminho, tropecem. Então esta rodada em específico contra o Vasco da Gama é importante para o Palmeiras porque pode ser uma chance de encostar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro 2024. Certo, pessoal? Estamos conversados? Então eu queria agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui pelo tempo que dedicaram a assistir este vídeo. Eu lembro vocês mais uma vez para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e darem uma olhada nos links da descrição. Eu espero todos aqui em breve. Até a próxima. Fui!